Fim dos tempos. Uma visão panorâmica e simplificada da cronologia básica. A palavra de Deus, em sua maior parte, não é explícita sobre a ordem dos eventos, principalmente entre os livros. Por exemplo, Mateus 24 não fala nada sobre a ressurreição. O livro de Apocalipse não diz nada sobre o arrebatamento da igreja. As epístolas de Paulo não falam nada sobre a ressurreição dos ímpios. Assim, a forma como que cada escola junta os eventos geram diversas interpretações. Para esse esquema, o texto base adotado é Mateus 24. Os discípulos fazem uma pergunta muito importante a Jesus, na verdade duas. O que quero ressaltar, primeiramente, é que Jesus não reprovou nem condenou seus discípulos por querer saber sobre o futuro. Digo isso porque há quem zombe daqueles que hoje buscam entender sobre as últimas coisas. Sei que há exageros, aqueles que, por exemplo, não querem de jeito nenhum entrar no livro de Apocalipse, por medo, sei lá. E de outro lado, aqueles que parece que nunca saem de Apocalipse. Voltando ao questionamento dos discípulos, Jesus lhes dá uma resposta muito rica e detalhada, o que complica é que eles fizeram duas perguntas. Se na primeira hipótese você considerar que as duas perguntas, destruição do templo e a volta de Jesus, são temas diferentes em tempos diferentes, você vai ficar quase maluco tentando saber qual parte da resposta de Jesus é sobre a destruição do templo e qual sobre o fim dos tempos, chegando a uma interpretação muito difusa. Bem, uma segunda hipótese é que os discípulos consideravam que a destruição do templo era algo tão impossível em suas mentes que só aconteceria com o fim do mundo. Assim, as duas perguntas seriam, na verdade, uma só, e a resposta de Jesus também. Quando você estuda os profetas, uma das maiores dificuldades é que a grande parte das profecias tiveram um cumprimento parcial, mas não de forma plena, e incrivelmente a maioria delas apontam para a segunda vinda. Com base nisso, gostaria de colocar uma terceira hipótese. Jesus fala que não restará pedra sobre pedra. Se tomarmos isso literal e considerar que o muro é parte integrante do templo, ainda restam pedras sobre pedras hoje, e assim a primeira pergunta ainda estaria sem respostas. Bem, independente dessa última hipótese ser aceita, consideram nesse resumo que se tratam da mesma pergunta. Vamos lá! Assim, a resposta seria única. O que de cara chama a atenção é a quantidade de advérbios de tempo. Então, quando, logo em seguida, que parece reforçar a sequência da resposta como sendo ordenada. Não era uma visão, um sonho, uma parábola. Era o mestre respondendo a seus discípulos. Jesus não queria que fôssemos enganados. Ele disse, vejam. Parece que hoje, em meio a tantas vozes, profecias falsas, o sentido que Jesus recomendou usar foi a visão, ver o que está acontecendo e conferir na sua palavra. Em seguida, podemos notar Jesus montando todo esse cenário. Fala de coisas que vão acontecer e chegar ao ápice em 4 lugares: na terra, na igreja, no Oriente Médio e no céu. Desastres pelo mundo. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Esse é o princípio das dores. Jesus salienta que essas coisas necessitam acontecer antes, e elas vêm acontecendo ao longo da história, mas parece que a proporção é que vem aumentando, como as contrações do parto que se intensificam quando chega a hora. Desertores na igreja. Paulo também se vê muito preocupado em orientar bem a igreja quanto a esse tema. Veja o que ele fala. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Voltando ao texto de Mateus 24. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
tribulação, apostasia, amor se esfriando. Observe os entãos que grifei. Um ditador no Oriente Médio. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça para tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Complementando novamente o texto de Jesus com instruções de Paulo, vemos: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Alguns até alegam que essa promessa é específica para os de Tessalônica, que passavam por perseguição. Mas vemos que o livramento será quando Jesus se manifestar do céu. E muitos deles morreram, inclusive Paulo, pois ele se une a eles, sem ainda presenciar tal evento de salvação. Não tema a grande tribulação. Aquele que advertiu seus discípulos sobre isso é o que vai prover uma tão grande salvação. Um abalo no céu. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Tudo muito visível, com muito barulho, não se vê nada secreto. Recorrendo novamente a Paulo, trazemos o contexto da ressurreição dos mortos dentro do mesmo evento com enorme riqueza de similaridades. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E finalmente é chegado o reino. Vocês não têm ideia de como me dá prazer dar essa notícia. O Rei Jesus voltou. Será enfim na terra como é no céu. Essa notícia tem que gerar algo em nós. A forma como vemos o futuro molda nosso presente. Os que creem nessa notícia devem estar em estado de prontidão, vigiando, orando, cuidando, percebendo. O sono é o pecado, a morte. Estar atento não é ficar acompanhando as notícias, fazendo interpretações e inferências. Vigiar é ter um caráter sóbrio e dedicado à oração. E por falar em oração, a oração mais curta que existe é essa: Maranata! Vem logo, Rei Jesus!